9 dos 10 jogos do Campeonato Brasileiro já foram disputados nessa primeira rodada, resta apenas um. Deixa eu colocar na tela para que vocês possam entender o que está rolando. O Campeonato Brasileiro começou nesse sábado com demissão de técnico. Mano Menezes foi dispensado depois da derrota do Fortaleza. Mas vamos pela ordem dos acontecimentos. O campeonato começou com o São Paulo 0, Sport 0, jogo que deixou o técnico Zubeldia a perigo. Caleri perdeu um pênalti com 2 minutos de jogo. Cruzeiro, com gols de Dudu e Gabigol, venceu o Mirassol por 2-1. O Grêmio 2-1 no Atlético, o Galo perdeu um caminhão de gols. Também no sábado, Fortaleza 2, Fluminense 0, jogo que determinou a queda do Mano que substituiu o Serna aos 12 minutos do primeiro tempo. Para fechar os jogos de sábado, vitória do Juventude por 2-0 contra o Vitória. E aí, talvez o melhor jogo da rodada, Flamengo 1, Internacional 1, o Inter sai na frente num golaço, construção coletiva, o Flamengo chega ao gol do empate, dá para dizer que 1-1 foi merecido. Palmeiras 0, Botafogo 0 já é jogo desse domingo, Vasco 2, Santos 1 de virada, com o Verratti anotando o gol da vitória. Acabou de acabar Bahia 1, Corinthians 1, amanhã temos Red Bull Bragantino e Ceará em Bragança Paulista. Uma breve curiosidade, futebol paulista ainda não teve vitórias nessa rodada de abertura do campeonato. São Paulo empatou, o Palmeiras empatou, o Corinthians empatou e o Santos perdeu. Os times do Rio, o Fluminense perdeu, o Botafogo empatou, o Flamengo empatou e o Vasco venceu. Então o Vasco é o representante carioca com vitória. Uma vitória em Minas e uma derrota, no Rio Grande do Sul uma vitória e um empate. Futebol baiano com um empate e uma derrota, alguns dos resultados do fim de semana. Faltou falar em relação aos times do Sul, 2 vitórias gaúchas, né? Grêmio e Juventude e um empate do Internacional. Bom, vamos começar daquele jeitinho que vocês já estão habituados, né? Vocês vão mandando as perguntas, eu respondo o que eu não souber. Estou com o WhatsApp aberto e vou repassando para as minhas fontes. Aonde você acha que o Vasco briga nesse ano? De verdade, Isaac Santos. Isaac sem passar pano, sem contar historinha, para fazer média com o torcedor do Vasco. Eu acho que o Vasco briga... o melhor dos cenários para o Vasco é terminar na primeira página da tabela de classificação. Deu tudo certo, o Vasco termina na primeira página, sei lá, 9º, 10º. Por mais que a vitória hoje tenha sido comemorada, eu acho que é um time que está bem abaixo do que diz o Pedrinho. O Pedrinho chegou a dizer que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do país. Na minha opinião, não tem. O Internacional tem mais elenco, o Grêmio eu tenho dúvida. O São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras têm mais elenco, o Santos eu tenho dúvida. No Rio, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo têm mais elenco. O Cruzeiro e o Galo têm mais elenco. Então, o Vasco ficaria no 10º lugar, isso levando em consideração que Grêmio e Santos têm menos elenco, tá bom? O Ian tá aí te pedindo para falar sobre o Vascão. Acho que hoje, Ian, o Vasco venceu, empurrado pela torcida, que é o que mais tem de diferente no Vasco, e aproveitando os pontos específicos e marcantes do Vasco. A bola aérea com o Verratti, a bola parada com o Payet, e o Nuno, que é um destaque, né? Eu tenho gostado do Nuno. Vitória merecida e super importante, porque se você já começa perdendo ou empatando, cara, é só você lembrar como é que terminou o primeiro tempo pro Carille. Clima péssimo para ele em São Januário, a coisa ficaria difícil para o Carille hoje, por mais maluco que possa parecer. Eu cheguei a imaginar que o Carille hoje teria o mesmo desfecho do Mano Menezes ontem, tá? O Vasco terá um ano melhor. Libertadores tem chance. Oscar, eu não acredito, mas se você acredita, é um direito absolutamente seu. O Thiago Arruda, o Vasco do Carille fica longe do rebaixamento? Eu acho que o Carille não termina o ano, não. Eu acho que o Carille não termina o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Carille está com os dias contados. Eu, inclusive, vi o Carille caindo hoje, depois daquela derrota parcial no primeiro tempo, tá? No clima da nossa vitória, ontem lá em cima a gente foi da tristeza do primeiro tempo para a alegria do segundo tempo, da virada. Erros e acertos, mas é hora de virar a página e já olhar para o Melgar, Sul-Americana. Deixa o seu like, comenta, compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Na hora da cobrança, apoio no Payet e tal, e ele jogou bem. Aliás, grande abraço a Dinei, todos da Cazé TV também. Pelo que eu vi ontem no jogo, me chama a atenção um Vasco de 2 tempos. Num primeiro tempo em que
tem muita dificuldade, muita mesmo, muita dificuldade de criação, principalmente da metade para frente. Logo depois tomou o gol num erro do Paulinho, que foi tentar atravessar uma bola para o João Vitor, e aí ligou um contra-ataque. Mas assim, eu vi o Vasco com muita dificuldade. Coutinho e Nuno tentando se entender, o Garré não encontrando um posicionamento. Paulo Henrique não estava bem no primeiro tempo. Só que veio o segundo tempo. No intervalo da partida, eu até dizia que um fato novo seria tirar o Verratti, colocar um time mais rápido, mais ágil. Mas o Carille não, voltou com a mesma formação. E aí algumas peças cresceram. Paulo Henrique fez uma baita partida, um baita segundo tempo. O Maurício Lemos cresceu na zaga, o João Vitor também. Então, assim, o Vasco começou a crescer. Depois das substituições, quem entrou durante o jogo também entrou bem. Tietê, Payet, Jair, Adson, todos entraram muito bem na equipe do Vasco. Isso elevou o nível. O time do Vasco conseguiu melhorar a sua capacidade técnica. E claro que empurrado pela torcida. Aliás, um parênteses. Antes do jogo, a nova iluminação foi um espetáculo à parte. Eu acho que assim, a volta da Força Jovem foi um ponto altíssimo também, né? 12 anos depois de volta ao estádio. Uma grande festa, bandeiras e tudo, mas fantástico o Vasco já começar a pensar no futuro nesse presente. Vocês estão vendo aí imagens do show de luzes, que São Januário está muito melhor para assistir, para narrar um jogo, muito melhor a imagem, mas esse show de iluminação antes do jogo, essa interação com a plateia, né, com o torcedor, muito legal. Alguns detalhes ainda a ajustar. Achei o áudio ainda, a parte do som pouco audível, né, a narração ali para poder interagir com o torcedor. No Engenhão acontece muito legal isso com a Fernanda Maia, que é a locutora do estádio. Vai ter que melhorar essa questão técnica, mas, cara, o show de luzes, parabéns à direção, porque realmente ficou fantástico. Lembrou a Europa, né? O Engenhão já usa isso, mas isso veio da Europa. Bom, R$500 mil muito bem investidos. Voltando para o jogo. Um jogo de 2 tempos distintos, mas que o Vasco não desistiu da partida. Isso foi muito legal. O time não desistiu, a torcida jogou junto e os jogadores lutaram até o fim. O Santos não é um time qualquer. Não é um time que nesse campeonato vai sofrer durante a competição, não é time para brigar, como o Vasco hoje, por uma vaga de Sul-Americana. Pode ser que melhore. Mas o Neymar e o Soteldo não estavam em campo. Ok. Mas tinha que ter marcado a jogada do Verratti. Pô, você vai tirar o mérito da vitória do Vasco, é sério? Não, então se o Brasão não pega a cabeçada do Verratti, era 3-1. Aliás, o Verratti é o centroavante que tem mais participação em gols da Série A, né? Tem 8 gols já marcados, 2 assistências, com a de ontem, inclusive, uma delas. Esquece. Agora o Vasco precisa ter um repertório. O Ramon vai marcar o Verratti. Vai dificultar muito essa chegada de bola na área. Tentar trabalhar por baixo. Que o Garré consiga se entrosar o quanto antes. O Nuno está indo muito bem. 3 jogos, 2 gols e uma assistência. Está indo bem o Nuno. Lloyd não entrou bem de novo. Não entrou bem de novo. Mas agora vira a chave, sai de cena no Campeonato Brasileiro e entra a estreia na Sul-Americana, que vai ser dificílima essa estreia. Lá em Arequipa, 2.350 metros acima do nível do mar. Essa é a altitude de uma bela cidade peruana. Estive lá em 2004 com a seleção, cidade acolhedora, com o visual vulcânico em volta, muito legal mesmo, estádio bom, mas vai pegar o Melgar, que é o líder do campeonato peruano. Então, assim, o Vasco precisa fazer um bom resultado, uma boa partida para voltar ao Brasil e tem pela frente depois a equipe do Corinthians. Então, assim, o time do Vasco tem uma semana importante. Já passou na primeira, né? A primeira batalha foi vencida, de virada, 3 pontos, 3º lugar dentro do Campeonato Brasileiro. Agora é olhar para frente. É isso aí, torcedor vascaíno. Vitória espetacular, né? De virada do jeito que tem que ser em São Januário. Com o Vasco no segundo tempo, né? O Vasco partindo muito para cima em busca do resultado e conseguindo a virada espetacular dentro de casa para começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito e trazer, né, uma boa expectativa para o torcedor vascaíno. Pela equipe, né, uma equipe que foi aí praticamente pela primeira vez utilizada pelo técnico Fábio Carille, né, podendo contar com esses jogadores
importantes que chegaram. Eu acredito que essa é a formação ideal para o Vasco jogar. Tá certo que os jogadores ainda precisam de um tempo de adaptação a esse estilo de formação. O Garré parece que tem que dar uma melhorada ainda, ter um pouco mais de performance, um pouco melhor. O Nuno está mais preparado do que ele até então. Gostei muito do Coutinho no primeiro tempo, depois caiu um pouco de produção. Payet entrou muito bem nessa partida e o Verratti, né, não tenho o que dizer. O Verratti é excepcional, bola para ele na área, ele traz muito perigo à defesa adversária. Poderia ter feito 2 gols nessa partida de ontem, mas fez ali um de cabeça e deu assistência para o Nuno fazer o gol de empate, né, do Vasco. Então é muito importante. A equipe subiu muito de produção no segundo tempo. Um jogo difícil por ser estreia de Campeonato Brasileiro, a pressão toda que envolve o Vasco da Gama nessa competição, mas o Vasco se saiu muito bem e conseguiu essa virada. Agora é virar a chave para a Copa Sul-Americana. Dia 2, quarta-feira, o Vasco joga em Arequipa contra o Melgar pela Copa Sul-Americana, jogo dificílimo, e vamos na fé aí que o Vasco irá vencer esta partida. Curtiu o vídeo e a vitória do Vascão? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações também, que é muito importante para você receber os conteúdos, as notificações, né, dos conteúdos postados, como vídeo, e também quando a gente estiver fazendo live. Conto com a sua presença na live hoje à noite aí por volta das 7 horas da noite, mais uma live aí para falar tudo do Vascão. Valeu, um forte abraço a todos.